Deflação do aluguel. Índice volta a registrar queda. Banco Central aumenta a projeção do crescimento do PIB neste ano e você vai ver também. Vacinação das crianças de 3 e 4 anos contra a Covid começa amanhã em São Paulo. Capital paulista já tem o mês de setembro mais chuvoso em 7 anos. Rússia anuncia que Vladimir Putin vai chefiar a cerimônia de anexação de territórios ucranianos nesta sexta-feira. E você vai ver ainda, hoje é o Dia Mundial do Coração. A data serve para lembrar a importância de ter uma vida saudável. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O Índice Geral de Preços Mercado voltou a registrar deflação. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, setembro é o segundo mês seguido de taxa negativa. O IGPM, usado para reajustar a maioria dos aluguéis residenciais, caiu 0,95% em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a segunda taxa negativa seguida, após o recuo de 0,70% em agosto. As quedas registradas nos preços de commodities e combustíveis seguem influenciando o resultado do índice de preços ao consumidor. O preço do minério de ferro caiu menos em setembro. Já os preços do diesel e da gasolina recuaram ainda mais em setembro. Com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 6,61% no ano e de 8,25% em 12 meses. Em setembro de 2021, o índice havia caído menos e acumulava alta em 12 meses de 24,86%. Um dos 3 componentes do IGPM, o Índice de Preços ao Consumidor, variou 0,08% em setembro, após queda de 1,18% em agosto. As 6 das 8 classes de despesa do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação. Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos de transporte, habitação, vestuário, comunicação e saúde e cuidados pessoais. O Banco Central aumentou a projeção do crescimento do PIB neste ano. O relatório trimestral tem expectativa de crescimento similar à do Ministério da Economia. A projeção de crescimento econômico em 2022 do Banco Central subiu de 1,7% para 2,7%. Os dados fazem parte do relatório trimestral de inflação. O documento também prevê alta de 1% para o Produto Interno Bruto de 2023. Entre os componentes da oferta, a previsão de alta para a indústria foi alterada de 1,2% para 2,4%, com melhora nas previsões para todos os setores, com exceção da indústria extrativa. Em serviços, segmento responsável por 70% de toda a produção nacional, a estimativa foi revista de 2,1% para 3,4%. A atualização da projeção vai em linha com a percepção do Ministério da Economia, que também vê uma expansão de 2,7% para o PIB neste ano. Mas a pasta avalia que a economia nacional vai crescer 2,5% em 2023. A surpresa no crescimento da atividade econômica entre março e maio, os benefícios com o aumento do valor do Auxílio Brasil e a deflação após a redução de tributos sobre combustíveis, energia e serviços de comunicação foram os principais fatores para as projeções mais otimistas. E atenção, beneficiários do Auxílio Brasil, a Caixa Econômica informou que os empréstimos com juros mais altos vão poder ser trocados pelo consignado do Auxílio Brasil. O banco analisa documentos e deve divulgar as condições da linha de crédito. A Caixa Econômica Federal está analisando a troca dos empréstimos contratados no banco com juros altos para os consignados do Auxílio Brasil. O benefício para os clientes deve promover melhores condições para quitar as dívidas. O Ministério da Cidadania determinou em portaria publicada nesta semana o teto de 3,5% ao mês para os juros do programa de crédito, com parcelamento em até 24 meses.
Além disso, a lei limita esses empréstimos a até 40% do valor permanente do Auxílio Brasil, de R$ 400, o que corresponde a 160 mensais. Apesar de ser um benefício à população de baixa renda, poucos bancos têm mostrado disposição em oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A Caixa afirmou que vai dar as orientações financeiras a seus clientes por meio de seu site. E agora falamos de eleição. O eleitorado brasileiro deste ano é pelo menos 6% maior que o registrado em 2018. E o que mais chama a atenção é o aumento de jovens eleitores entre 16 e 17 anos de idade, né, Dani? Pois é, Paty, esses números mostram que eles realmente querem participar do processo eleitoral, já que o voto para essa faixa etária é facultativo. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. Júlia tem 16 anos e neste dia 2 de outubro vai votar pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa, na verdade. As redes sociais têm muito impacto nisso, né? Como nas redes sociais só tem essas informações sobre a eleição o tempo inteiro, acaba que o tempo inteiro eu fico pensando nisso. Então, estou bem ansiosa para domingo. Mesmo com voto facultativo nessa faixa etária, a estudante resolveu participar do processo eleitoral. Eu acho muito importante a opinião e a posição de cada um, o voto. Então, mesmo que ele seja facultativo, eu acredito que todo mundo deveria votar de forma consciente, escolhendo cada candidato e não só votando por votar, acreditando na própria ideologia. E a Júlia não é a única que pensa assim. O número de pessoas que têm entre 16 e 17 anos dentro desse processo subiu bastante esse ano. Agora são 2.100.000 jovens eleitores, 700 mil a mais do que em 2018, alta de 51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, quase todos esses eleitores fizeram cadastro na Justiça Eleitoral nos 4 primeiros meses de 2022, após a campanha de conscientização promovida pelo órgão. E acho que o sucesso dela é porque ela conseguiu chegar no jovem, né? Ela conseguiu trazer a linguagem necessária, conseguiu canais de acesso à informação que antes o TSE, como um órgão público, né, bem tradicional, dificilmente conseguiria se não tivesse aí um apoio da sociedade e de celebridades para difundir essa informação. O resultado final da sistematização do cadastramento eleitoral no Brasil foi divulgado em julho. Na época, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, falou sobre a importância do voto ao revelar o recorde do número de eleitores alcançado no país esse ano. Os dados sobre o eleitorado brasileiro demonstram a pujança cívica da cidadania no Brasil. São mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores que compõem, no cadastro eleitoral, o maior eleitorado da história brasileira. Entre os eleitores, 74 milhões são homens e 82 milhões mulheres, a maioria, inclusive entre os jovens. As meninas tendem a participar mais. E acho que esse é um ponto importante também de reforçar, né? Que não é só o envolvimento na discussão, nas conversas, nesse envolvimento, ela pode contribuir para que se mude visões sobre o papel da mulher. Então, quanto mais jovens estiverem, quanto mais meninas participarem, mais a gente pode construir uma agenda de igualdade de gênero. Os dados do cadastro eleitoral mostram que a maior parcela do eleitorado tem ensino médio completo, quase 17% incompleto. Cerca de 23% não concluíram o ensino fundamental e quase 11% têm ensino superior. Segundo o TSE, São Paulo continua a ser o estado com maior colégio eleitoral brasileiro, com 22% de todos os eleitores, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cerca de 118 milhões de eleitores, que representam um pouco mais de 75% do total, cadastraram a biometria e serão identificados por meio de impressões digitais. Entre eles, os jovens, que tiraram o título mais recentemente e que agora assumem um importante papel na sociedade, com muito a aprender e também a contribuir.
E quando você começa a fazer isso mais cedo, você ganha sempre uma percepção maior do que quais são as necessidades do país. Então, você ganha um envolvimento no debate político de forma muito produtiva e consolida o que a gente tem discutido muito nessa eleição, que é a consolidação da democracia. Então, não é só importante para o jovem participar, que ele vai entender, mas é também para a sociedade, porque ela ganha novas perspectivas no debate político. As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições, o maior eleitorado da história brasileira deverá comparecer às urnas. Inclusive a Júlia, que já está pronta para exercer sua cidadania. Conta que se preparou direitinho para isso. Existem vários testes que te ensinam a como votar. Então, sobre isso, está tudo pronto. Agora eu já sei votar, né, de fato. Sobre os candidatos, eu também estou 100% certa de quais são os que eu vou votar, quais eu escolhi. E agora é isso, agora é só chegar lá e votar. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate público reforça não só a política, mas reforça a sua capacidade de influenciar e mudar o que você acha que é importante mudar no país. Mudamos para a saúde. A partir desta sexta-feira, São Paulo começa a vacinar todas as crianças de 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19. E o Rio de Janeiro retoma a vacinação da mesma faixa etária que estava suspensa. A ampliação em São Paulo foi possível depois que o Instituto Butantan doou 2 milhões de doses da Coronavac. Na capital paulista, o esquema vacinal para esse público teve início em 20 de julho. Dias antes, o Ministério da Saúde havia recomendado a vacinação de crianças de 3 a 5 anos com a Coronavac. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde informou que também retomou a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. A imunização dessa faixa etária tinha sido suspensa por falta do imunizante da Coronavac. E, respeitando o intervalo marcado no comprovante de vacinação, as crianças ainda não foram imunizadas com a segunda dose da vacina e devem retornar à unidade de saúde. Na cidade do Rio de Janeiro, apenas 25% das crianças de 13 e 4 anos receberam a primeira dose da Coronavac contra a Covid-19. E já que estamos falando de vacina, vale lembrar que termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Até agora, apenas 54% do público-alvo foi imunizado. A capital paulista já tem o mês de setembro mais chuvoso em 7 anos. Olha, desde o dia 12 de março não chovia tão forte aqui na cidade. O balanço prévio do Centro de Gerenciamento de Emergências revelou que a chuva que atingiu São Paulo de forma intensa nos últimos dias, neste início de primavera, contribuiu para que a cidade registre o setembro mais chuvoso dos últimos 7 anos. A capital registrou 115 milímetros até a tarde desta quarta-feira, que corresponde a 75% acima do esperado para o mês. Esse volume não era registrado desde 2015, quando choveu 198,6 milímetros. Não chovia tão forte na capital desde 12 de março deste ano, quando o acumulado foi de 56 milímetros. Segundo o CGE, a chuva já começa a ficar menos intensa em São Paulo. Na semana que vem, o tempo deve seguir encoberto, com alguns períodos de sol e chuva fraca. A capital continua com alerta para deslizamentos de terra nas áreas de risco e, por conta disso, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou o estado de atenção. E antes do intervalo, ainda falamos sobre o tempo. Vamos fazer um giro por algumas cidades para conferir como está a temperatura nesse momento. A gente começa falando de Campina Grande, que fica em Paraíba. Por lá, o tempo segue firme e a cidade registra 29 graus de temperatura. Agora à tarde, algumas nuvens carregadas estão a caminho da cidade. Hoje não deve chover por lá, mas tem previsão de pancadas de chuva isolada já a partir de amanhã. Agora vamos para o sul do país. Essas são imagens da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Podemos ver que o tempo está bem encoberto. De acordo com alertas emitidos aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia,
A cidade deve registrar temporais ainda hoje, com volume de chuva de até 40 milímetros. Nesse momento, Criciúma registra apenas 19 graus. E para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Essas são imagens da câmera 10 ao vivo. A capital paulista tem registrado mais um dia de chuva e baixas temperaturas. Já choveu um pouco hoje pela manhã e a previsão é de mais temporais ainda hoje. De volta comigo? E olha, gente, a previsão é de que o tempo fique assim pelo menos até o sábado. A cidade de São Paulo registra nesse momento 16 graus. E veja a seguir, a cerimônia de anexação de territórios ucranianos pela Rússia está confirmada para amanhã e será chefiada por Vladimir Putin. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Coração. A data serve para lembrar a importância de ter uma vida saudável. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Falamos do conflito no leste europeu. A Rússia anunciou que vai ratificar a anexação de territórios ucranianos em uma cerimônia nesta sexta-feira, onde o presidente Vladimir Putin deve discursar. A cerimônia de anexação dos territórios ucranianos à Rússia deve acontecer nesta sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Um concerto comemorativo na Praça Vermelha também está programado. Os acordos serão assinados pelo presidente Vladimir Putin e pelos administradores dos 4 territórios que realizaram os referendos: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporísia. Essas áreas representam cerca de 15% do território total ucraniano. De acordo com esses administradores, a maioria da população dessas regiões votaram e apoiam a junção. Mas relatos da imprensa internacional sugeriram que os votos foram coletados nas portas dos civis pelas autoridades, seguidos por guardas armados e ameaças. Os votos foram vistos pelos países do Ocidente como ilegais e ilegítimos. Apesar da rejeição do referendo pela comunidade internacional, há preocupações de que Putin use a alegação dos resultados como pretexto para escalar a guerra. A Organização do Tratado do Atlântico Norte denunciou nesta quinta-feira que os vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 parecem ser de fato resultado de atos de sabotagem. De acordo com a nota da Aliança Militar, qualquer ataque deliberado contra a infraestrutura crítica dos países aliados enfrentaria uma resposta unida e decidida. A nota diz ainda que a OTAN apoia as investigações em andamento para determinar a origem dos danos. A Guarda Costeira da Suécia anunciou nesta quinta-feira que detectou um 4º vazamento nos gasodutos entre Rússia e Alemanha. No início da semana, foram registradas explosões. Os vazamentos ocorrem em um momento em que países europeus acusam a Rússia de usar suas enormes reservas de energia como arma para pressionar a Europa. Os vazamentos criaram colunas de gás debaixo d'água e bolhas gigantescas foram registradas na superfície do mar com várias centenas de metros de largura, impossibilitando a inspeção imediata das estruturas. A Rússia nega a responsabilidade pelas explosões, assim como os Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir na sexta-feira para discutir o assunto. Agora a gente fala sobre o furacão Ian, que passou por Cuba na última terça-feira e chegou ontem no sudoeste da Flórida. O fenômeno provocou inundações e rajadas de vento de cerca de 250 km por hora. Pelo menos 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. O furacão Ian perdeu força nesta quinta-feira e se tornou uma tempestade tropical. Mas o fenômeno climático ainda representa riscos enquanto abre caminho pelo centro da Flórida, nos Estados Unidos, com ventos de 105 km por hora e possibilidade de aumentos súbitos na força do temporal. Ian atingiu pela primeira vez o sudoeste da Flórida como um furacão devastador de categoria 4 na tarde de quarta-feira, quando foi considerada uma das tempestades mais poderosas já registradas nos Estados Unidos em décadas, transformando ruas em rios.
Mais de 2,5 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na Flórida na manhã desta quinta-feira, principalmente nas regiões sudoeste e central do estado. Agora espera-se que ela saia do estado pela costa nordeste e siga para o norte, para os estados da Geórgia e o litoral da Carolina do Sul na sexta-feira. Os governadores da Carolina do Norte e também da Virgínia já declararam estado de emergência em seus territórios. Em sua passagem por Cuba, o fenômeno deixou a ilha inteira sem energia, além de vilarejos inundados, e causou a morte de 2 pessoas. Segundo informações do Centro Nacional de Furacões Americanos, o Ian pode voltar a se fortalecer enquanto estiver no mar, já que ele entra em contato com as águas quentes da região. E agora vamos falar de esporte. Vamos conferir os destaques do futebol na rodada de ontem do Brasileirão. O líder Palmeiras segue mais líder do que nunca. O Alviverde venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão e abriu 9 pontos para o segundo colocado Fluminense, que deu um baile no Juventude por 4-0 no Maracanã. O time do técnico Fernando Diniz está a 3 jogos sem perder no campeonato. No Castelão, Fortaleza e Flamengo fizeram um jogaço. O Leão venceu por 3-2 com gol no finalzinho de Caio Alexandre. O resultado praticamente descarta a possibilidade do Flamengo brigar pelo título. Em Itaquera, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 2-1, também com um gol no final do jogo. Yuri Alberto decidiu para o Timão, que conseguiu se manter no G4. E ainda falando de esporte, o governo e o comitê organizador da Copa do Mundo do Catar anunciaram que a vacina contra a Covid-19 não vai ser obrigatória para entrar no país. Os viajantes vão precisar apresentar apenas testes negativos para a doença. Os testes vão precisar ser apresentados no balcão de check-in do aeroporto de partida, com 24 horas de antecedência para testes PCR e 48 horas para outros tipos de teste. Não vai ser necessário fazer outro teste na chegada ao Catar. O uso de máscaras vai ser obrigatório nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. Quem testar positivo durante a competição vai precisar se isolar durante 5 dias e usar máscara por mais 5. Os visitantes de mais de 18 anos também vão precisar baixar um aplicativo de rastreamento necessário para entrar em lugares públicos fechados. A abertura da Copa do Catar vai ser no dia 20 de novembro e a final no dia 18 de dezembro. E mudando completamente de assunto, coração é símbolo de amor, romantismo e até de likes. E quem não gosta de ganhar um coraçãozinho nas redes sociais dos seguidores, não é, Paty? Verdade, Dani. Mas, acima de tudo, é um órgão vital para a nossa saúde. Isso mesmo. E olha, para lembrar a importância de prevenir as doenças cardíacas, hoje é comemorado o Dia Mundial do Coração. Várias campanhas estão sendo realizadas no país, todas com o mesmo objetivo, que os corações fiquem cheios apenas de amor e saúde. Vamos acompanhar. Para celebrar o Dia Mundial do Coração, a Sociedade de Cardiologia de São Paulo promove uma campanha para chamar a atenção dos brasileiros sobre as ações de prevenção das doenças cardiovasculares. A campanha destaca, entre essas ações, a alimentação balanceada e a prática regular de atividade física, medidas que afetam diretamente o excesso de peso e, consequentemente, as doenças do coração. Uma pesquisa da Sociedade de Cardiologia informou que 32% dos brasileiros são hipertensos e, após os 60 anos, esse percentual sobe. Cerca de 40% da população adulta tem colesterol alto e, entre os diabéticos, a metade não sabe que tem a doença. A hipertensão, o colesterol e o diabetes são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Ainda segundo o levantamento, na pandemia, a saúde do coração pode ter piorado, já que muitos deixaram de fazer exercícios e também ganharam peso. Além disso, a maioria deixou de fazer os exames de rotina e de prevenção. O sedentarismo é um dos 10 principais fatores de risco para a mortalidade global, causando cerca de 3.200.000 óbitos a cada ano. A Sociedade de Cardiologia lembra que praticar exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, ciclismo ou natação durante 30 minutos, de 5 a 7 dias na semana, é indicado para cuidar da saúde do coração.
E com certeza o seu coração bate mais forte por alguém, o seu também, não é, Com Paty? Então tem que certeza. cuidar muito bem dele. É isso aí. E para você que nos assiste, vai aí o meu coraçãozinho. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde, até amanhã.